Ainda de pé, tome a sua Bíblia Sagrada em tuas mãos e abra ela em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5 e verso 4 em diante. Tome a sua Escritura Sagrada em tuas mãos, abra a sua Escritura Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 4 em diante, carta do apóstolo Paulo, que está situada no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro, 1, verso 5, capítulo 5 e verso 4, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava localizado em Tessalônica. Quem achou diz aleluia. Quem achou diz graças a Deus. Ajuda, meus irmãos, ajuda a missionária que ela não está encontrando. Tem de misericórdia, Senhor. Fala, Senhor Jesus, tem de misericórdia. Oh, maravilha, abre a sua Escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 em diante. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Ajuda também aí atrás, missionária Priscila. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 em diante. Maravilha, vamos esperar só mais um pouquinho. Aos irmãos que ainda estão procurando a Escritura Divina, estão se localizando, aleluia, na Escritura Divina. 1 Tessalonicenses 5, 4, para a glória de Deus. Estende a Escritura para o céu assim, ó. E Senhor Jesus, eis aqui em minhas mãos a sua palavra, que é abençoadora sobre a minha vida nesta noite. Me abençoa, Senhor, conforme a sua palavra. Vamos ler, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 5,4, que diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, ou quer dizer, do amor, né? E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Oh, maravilha. Olha, meus irmãos aí, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Tá bom, só até aí pode tomar o seu assento. Eu estendo a mão para o céu e falo, Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu creio em sua palavra. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Maravilha. Observe, meus irmãos, que havia uma certa confusão em relação ao dia do Senhor, ou melhor dizendo, ao juízo de Deus e a grande tribulação na igreja de Tessalônica. Então, Paulo escreveu primeiro a Tessalonicenses e segundo a Tessalonicenses para justamente dar um entendimento melhor e uma compreensão mais aguçada aos irmãos que viviam naquele lugar, para que entendesse mais pormenorizadamente em relação tanto ao arrebatamento da igreja e também o dia do juízo, que é a grande tribulação. O verso 4 ele diz: mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Observe isso, vocês já não estão mais em trevas espirituais. Observe, vocês não estão mais na rebelião, vocês não estão mais no pecado, porque vocês agora têm um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, através da sua fé e do novo nascimento. Observe, vocês não estão mais naquele estado carnal, onde outrora vocês estavam antes, mas agora vocês são filhos e filhas de Deus, vocês já nasceram
de novo. Você já tem o Espírito Santo. A graça de Deus está sobre vós. Vocês não são da treva, mas são do dia. Não são da morte, mas são da vida. Não são do juízo, mas são da salvação em Cristo Jesus. Ele diz, para que aquele dia venha e pegue vocês de surpresa. Observe. Não há surpresa para um cristão em relação à grande tribulação. Eles não vão ser surpreendidos pelas trevas. Eles não vão ser surpreendidos pelo juízo divino. Eles não poderão ser, então, surpreendidos pela grande tribulação, porque eles têm a Deus. Eles têm o Espírito Santo de Deus. Eles têm um novo nascimento. Eles, meus irmãos, já são nova criatura em Cristo Jesus. E diz a palavra, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Verso 5, acompanhe comigo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou melhor, nós somos filhos do dia. Do dia do arrebatamento. Nós não pertencemos à grande tribulação. Nós não pertencemos à noite. Nós não pertencemos às trevas. Nós somos filhos do arrebatamento. Observe. Nós somos filhas e filhos do arrebatamento. Nós somos do dia. Nós somos de Jesus. Nós não somos do juízo. Nós não somos da noite, nem da grande tribulação. Nós somos filhos da luz. Observe. Cada noite que se levanta é uma representação da grande tribulação. Cada noite que se levanta é uma representação do juízo de Deus contra e sobre a humanidade. Mas cada dia que amanhece, cada dia que se levanta, é uma representação do arrebatamento da igreja. Observe. É uma referência ao arrebatamento da igreja. Por isso o antigo profeta disse que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Ele não disse que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada noite, a cada madrugada. Não, ele disse que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã que nasce é uma nova esperança. Jesus está voltando, Jesus está voltando, o amanhã vai amanhecer de novo. É Deus dizendo, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Entende ou não entende? Cada manhã é uma referência ao arrebatamento da igreja. Uma referência à luz. É uma referência à salvação. É uma referência à bênção de Deus. É uma referência à misericórdia de Deus. É uma referência à escolha de Deus. É uma referência que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja e levar para os céus de glória. Entende ou não entende? Disse, vós sois filhos da luz. Vós sois filhos da verdade. Vós sois filhos da palavra. Vós sois filhos do dia. Vós sois filhos da bênção. Vós sois filhos do arrebatamento. O arrebatamento pertence a vós. Vós sois filhos do arrebatamento. Vós sois filhos de Deus. Nasceram e foram escolhidos, predestinados e abençoados para receber a vida abundante em Cristo Jesus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Observe. Não somos, ele diz, da noite nem das trevas. Não fomos predestinados ao juízo. Não fomos predestinados à morte, nem à condenação do inferno. Não, nós não. Entende ou não entende? Os filhos das trevas, sim. Por isso há uma diferença entre trevas e luz. Entre os filhos da luz e os filhos das trevas. A eles estão destinados o juízo. A eles estão destinados a grande tribulação. A eles estão destinados a morte e a condenação, porque não receberam o Filho de Deus, em sua alma e em seu coração. Mas nós não. Nós somos diferentes deles. Né? Hoje todo mundo quer ser igual, né, meus irmãos? Hoje a igualdade para
todos, é comunismo para todos, é socialismo para todos, todos têm que ser iguais, todos têm que ser iguais. Não, 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 não. A Escritura está dizendo, há trevas e há luz, há filho da treva e filho da luz, aos que são e os que não são, a vida e a morte, a inferno, mas também a salvação em Cristo Jesus. Por isso o profeta diz, e outra vez vereis a diferença. Viu? Então sempre haverá uma diferença. Sempre haverá homens carnais e homens espirituais. Sempre haverá homens de Deus e homens que não são de Deus. Sempre haverá na face da terra os filhos da luz e os filhos das trevas. Mas nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós somos do dia, nós somos do céu, nós somos do arrebatamento. O arrebatamento vai recair sobre nós. Nós pertencemos a Ele. Entende? Nós fomos preparados para Ele, para receber o arrebatamento de Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos tornar aptos para receber a salvação total e completa e perfeita. Entende? A salvação inicia-se no Calvário e ela se completa no arrebatamento. Ela se inicia lá, ela começa lá, a nossa base está lá, entende? Mas ela se finda, ela se complementa, né? No arrebatamento, onde o corpo glorioso vai ser dado aos servos e às servas de Deus, onde o corpo imortal vai ser dado aos servos e às servas de Deus, e se naquele dia estaremos libertos, completamente libertos de todo tipo de pecado, de transgressão, de iniquidade, de juízo e da morte, porque nós teremos um corpo imortal, igual ao corpo de Cristo Jesus. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. O verso 6 diz, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos como os demais. Observe. Dormir aqui é uma referência a não ter entendimento, a não ter compreensão, a ser ignorante, a não saber que Jesus irá arrebatar a sua igreja. Entende? Porque há milhões e milhões de almas, há milhões e milhões de indivíduos na face da terra hoje que não sabem deste evento, que não sabem que Jesus irá arrebatar a sua igreja. E há milhões e milhões e milhões que sabem, mas não creem. Há milhões e milhões e milhões que sabem, mas não acreditam. Há milhões e milhões que sabem, mas não dá importância ao arrebatamento da igreja. É como que se para ele não fosse uma realidade. É como se para ele não fosse uma coisa real. Ele disse, não durmamos como os demais. Não sejamos ignorantes a isso, mas nós temos que saber que Jesus, em realidade, em verdade, vai vir arrebatar a sua igreja. Que Jesus, em verdade, em realidade, está próximo de arrebatar a sua igreja. Você tem que confiar nisso e colocar toda a sua alma nisso. Preparar o seu coração para isso, preparar a sua vida, para isso, preparar a sua espiritualidade. Para isso, Jesus está vindo arrebatar a sua igreja indubitavelmente. Quem está entendendo diz aleluia. Mas há muitos ignorantes que dormem, entende? Que estão sem consciência deste evento, que estão sem consciência deste fato. Isso é o significado da palavra dormir aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 6. Dormir é não saber, não entender, estar alheio, ignorante, sem siso, sem tino, sem conhecimento, ou não dá importância. Ouviu falar, mas deixou essa palavra escapulir da sua alma e do seu coração. Ela não foi pesada para ele. É como se você desse uma advertência a uma pessoa, não passa naquele beco, porque aquele beco é perigoso. Observe, está havendo uma briga ali. Não entre naquele bar, porque ali há pessoas más. Não andam com fulano, porque fulano é uma pessoa má.
não é de confiança em você, simplesmente, aleluia, não deixa aquela palavra descer na sua alma e o seu coração, e você mesmo assim entra naquele bar, anda com aquela pessoa e o mal acontece sobre a sua vida. Assim há muitos ignorantes, há muitos que não sabem, há muitos que não conhecem, há muitos que não entendem, há muitos que não creem no arrebatamento da igreja, mas Jesus está dizendo que ele vai voltar. Cada dia é um novo sinal que Jesus está vindo arrebatar o seu povo. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Verso 7 ele diz: porque os que dormem, dormem de noite. Eu esqueci em bebê, né? De noite. Observe. E é a ignorância, a escuridão espiritual em sua alma e em seu coração. Entende? Porque eles pertencem à noite. Eles pertencem às trevas. Os beberrões, eles se embriagam de noite. Dificilmente você vai ver, né? O embriagado de dia, a não ser aqueles bebiam que já vivem de dia e de noite no bar, né? Mas a maioria se embriagam de noite. As trevas estão sobre ele. O juízo está sobre ele. A ignorância está sobre ele. A escuridão está sobre ele. Não tem entendimento, não tem compreensão, não tem relação com Deus, não tem novo nascimento, não sabe nada sobre o dia, não sabe nada sobre o arrebatamento, não sabe nada sobre a promessa de Deus. Por isso eles estão todos alheios a evento glorioso. Está entenebrecido a sua mente, está entenebrecida a sua alma, está entenebrecido o seu coração. As trevas os cobrem da cabeça até os pés. Observe. As trevas os cobrem da cabeça até os pés. E eles não têm esse entendimento. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, verso 7, né? Porque os que se dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Verso 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mas nós que somos do dia, observe, vigiemos, sejamos sóbrios, sobriedade, entendimento, compreensão, sabedoria, revelação. Jesus está voltando. Eu sei que isso é verdade. Eu tenho conhecimento disso. Eu estou me preparando para isso. Eu estou me vigiando para isso. Eu estou vivendo para isso. Eu estou me santificando para isso. Eu estou trabalhando para isso. Eu sei, eu conheço. Essa promessa é verdadeira. Sejamos sóbrios, sejamos conscientes, tenhamos um tino, um siso, uma compreensão, uma sabedoria, uma visão, uma revelação. Jesus de Nazaré está voltando para arrebatar o seu povo. Observe. Ele disse: vestimos, né, da couraça da fé. A couraça da fé é uma peça que o antigo soldado romano tinha sobre o seu peito, né? Era uma couraça que ficava nessa parte do peito, para que os dardos inflamados, as flechas, não atingissem, porque aqui está justamente os órgãos mais vitais, o coração, né? Os pulmões e todos os mais órgãos vitais. E você receber ali uma flecha ali, você receber uma facada ali, uma espada ali, então seria mortal e você estaria fora de combate. Assim também é o cristão. Ele se vestimos com a couraça da fé. Fé na pessoa de Cristo Jesus. Fé aqui é mais do que simplesmente uma crença, é uma relação, é uma intimidade. Fé aqui é relacionamento na pessoa de Cristo Jesus. É viver para Deus em Cristo Jesus. É ter um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Está realizando a missão de Cristo Jesus. Está vivendo com este olho voltado para o céu, para cima. É fé na pessoa de Cristo Jesus. É relacionamento na pessoa de Cristo Jesus. É estar com Cristo Jesus. Por isso Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
É esse tipo de fé de que ele está falando aqui. Não é simplesmente uma fé que diz, eu creio que Deus existe. Não, não é esse tipo de fé. É uma fé mais profunda, mais relacional. Entende? Não é a fé de que diz, eu sou cristão, eu sou crente. Não, não é esse tipo de fé. Não é a fé que está longe, está distante. Não é a fé que simplesmente coloca uma religiosidade vã e vazia na sua frente e diz, eu vou à igreja. Meu pai é crente, minha mãe é crente. Meus irmãos, minha família toda é crente. Eu vou ver a igreja de vez em quando der. Não, não é esse tipo de fé. É um relacionamento pessoal. É você estar envolvido com Cristo Jesus. É você estar emaranhado com Cristo Jesus. É você estar na igreja, pertencer à igreja, se você ser batizado, é você tomar Santa Ceia, é você estar em comunhão, é você estar orando, jejuando, cheio da graça, da unção, do poder de Deus, é você continuar a permanecer, ficar, é você não se alongar de Cristo Jesus, é uma fé pessoal, íntima, e uma fé relacional com Cristo Jesus. Por isso ele se revestimos com a couraça da fé. Entende? Não é uma fé de boca. Não é uma fé inativa. Porque as pessoas vivem uma fé de boca dizendo, eu sou de Deus. Usa o nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Mas não tem relação. Não tem o Espírito Santo. Não tem novo nascimento. São palavras lançadas ao vento, são palavras ocas. Né? Mas na hora de tomar as decisões, toma decisões sem Cristo Jesus. Na hora de viver, vive sem Cristo Jesus. Na hora de continuar, continua sem Cristo Jesus. Entendeu? Vive como peregrinos, alheios. E não é esse tipo de fé e de relação do que ele está falando aqui. É uma fé viva, eficaz, real, verdadeira. Não é fé de boca. E ele continua. Vestindo-os, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, que é a caridade. Né? Porque a fé em Cristo Jesus vai trazer um amor real e verdadeiro que você tem por Deus e que você tem pelos irmãos e pela igreja. Observe. Isso é o que significa ser filho da luz. É ter uma fé real em Cristo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e os irmãos também. A igreja também. Os seus servos e as suas servas também. Tem gente que diz, eu amo, eu amo, eu amo, mas não está na igreja. Você ama quem? Você ama quem? Eu amo, eu amo, eu amo, mas não está na igreja, mas não tem igreja, está em casa, vive em casa, fica em casa. São desigrejados. Você ama quem? Como é que você vai exercitar este amor? A quem você vai exercitar este amor? As pessoas dizem, eu amo, mas não tem igreja, são desigrejados. Observe. Jesus morreu no Calvário justamente para levantar a sua igreja, para promulgar a sua igreja. Então, aleluia, esta função minha e você primordial, a primeira, está na igreja. Está na igreja. Se não tem igreja, não é cristão. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo que eu não devo adorar em templo. Não, meu irmão, aqui é só uma casa para você estar aqui. Você pode adorar debaixo do pé de machixe, debaixo do pé de batata, debaixo do pé de onde você quiser. O importante é que tenhamos 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo Jesus, vivendo, aleluia, e amando uns aos outros como a igreja, ajudando uns aos outros como a igreja, pregando para os outros como igreja, orando pelos outros como igreja, jejuando pelos outros como igreja, aconselhando um para com os outros como igreja de Cristo Jesus. Entende, meus irmãos? Se der fé, ama a Deus. Se der fé, ama os irmãos. Se não tem fé, não pode amar a Deus. Não pode amar os irmãos. Se dizer eu sou desigrejado, então não tem fé e nem amor para com Deus e nem para com os irmãos. É um fato. Você está amando a quem? Eu amo a minha família, mas isso aí já é o óbvio.
Isso aí já é o natural. Se você não ama nem a sua família, você é um demônio. Isso é o óbvio, isso é natural. Eu amo a minha família, é o natural. É o óbvio. Se você não ama o seu filho, se você não ama a sua filha, se você não ama o seu esposo, se você não ama a sua esposa, então você é um demônio. Ou uma demônia. É ou não é, meus irmãos? É o natural. Agora, aleluia, nós temos que, além do amor natural, ter o amor de Deus e a fé em Cristo Jesus para amar a igreja, para amar os irmãos, para amar a Deus sobre todas as coisas e para pregar o evangelho aos que estão perdidos também. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Os desigrejados vão ficar zangados comigo, né, meus irmãos? Porque toda vez eu dou uma lapada neles. Se não, mas o templo, o que é que eu quero com o templo? Esse templo aqui foi colocado para a gente adorar a Deus aqui. Mas a gente pode adorar nesse templo, pode adorar naquele templo. Quem não tem templo pode orar na rua, pode fazer um culto na praça, pode fazer um culto no lar, dentro do seu quarto, dentro da sua casa. O importante é que tenha 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, adorando a Deus em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Isso que é importante. Quando a igreja foi embora, o templo fica. Mas a igreja vai embora com Cristo Jesus. O templo fica, mas nós vamos ganhar outro templo. Nós vamos adentrar as mansões celestiais. Leiamos, meus irmãos, também. E tendo por capacete a esperança da salvação. Tem muitos cristãos que para ele dizer eu sou salvo é como se fosse uma blasfêmia. O que Paulo está dizendo, tenha esperança da salvação, como que um capacete, a sua mente, a sua alma, o seu coração, tem que saber, entender, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, sou filho do dia, sou filho de Jesus, sou filho do arrebatamento, eu vou para os céus de glória. Isso que tem dentro da sua alma, isso que é capacete da salvação. Capacete é aquela peça que protege a sua cabeça. De quê? De más falatórios. Dizer, não, você não é salvo. Hoje sim você. Falar na igreja que é salvo, não, mas você também está orgulhoso demais. A igreja, a Bíblia aqui está me dizendo, tenha a esperança da salvação em sua mente, em sua alma. Um dia eu falei para o cristão, para o pastor, eu sou salvo. Ele disse, aí você já perdeu a sua salvação, só em você falar. Ele disse arrogante, isso não é arrogância, é a Bíblia que fala de gente, isso é Apocalipse. Pelo amor de Deus, se você não tiver esta esperança, se você não tiver essa fé, como é que você vai pregar para o outro? Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, se você mesmo não é salvo. Se você mesmo não tem esperança disso. Se você mesmo não tem convicção disso, como é que você vai oferecer arroz aos outros se você não tem na sua cozinha arroz? Como é que você vai oferecer amor aos outros se você na sua alma não tem esse amor? Como você vai oferecer a salvação em Cristo Jesus aos outros se você mesmo não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? É um disparate. Viver desta forma e desta maneira. Você tem que saber, tem que entender, tem que compreender que você está salvo em Cristo Jesus. Se o arrebatamento se der hoje, você vai embora. Se você tomar hoje, debaixo dos 7 palmos, você está dormindo em Cristo Jesus. O seu corpo descerá a sepultura, mas a sua alma irá para os céus, para o paraíso de Deus. Quem está entendendo diz aleluia. É óbvio, é isso que significa a esperança, né? O verso de número 8. O capacete da esperança da salvação. Satanás não pode tirar essa ideia, essa realidade, este fato, esta fé, esta esperança da sua mente, do seu entendimento, da sua compreensão. Você é salvo, você está salvo, você está em segurança. Você está no porto seguro, você tem Cristo Jesus em sua alma, em sua vida, em seu coração. Você tem o penhor da garantia do Espírito Santo na sua vida, operando dia após dia e noite após noite, dizendo que você está e é salvo em Cristo Jesus. Entende, meus irmãos? Isto é a esperança do capacete da salvação. Você tem que vestir esse capacete. Porque senão você vai ficar à mercê de demônios, né, e principados,
que virão com sedas na sua alma, na sua mente, dizendo, não, você não é salvo. E outros dizem, você não era salvo, mas perdeu a sua salvação. Ora. Isto é uma impossibilidade em Deus. Não tem como você perder. Não tem como você perder. Nasceu de novo. Depois desnasceu. Os pastores do século XXI têm essa idolatria, essa heresia em sua alma. Cuidado para você não perder a sua salvação. Ora. Se Jesus de Nazaré salvou, acabou, meus irmãos. Você pode nunca ter sido salvo, aí tudo bem. Mas se Jesus de Nazaré te salvou, você não se perderá mais. Mais o pecado, que pecado? O pecado vai me arrastar das mãos de Cristo Jesus. O pecado vai me tirar das mãos de Cristo Jesus. Que pecado mais poderoso do que Deus é esse? Que pecado mais majestoso do que Deus é este? Que te tira da presença de Deus, que te tira da presença de Cristo Jesus, que faz você perder a sua salvação. Isso não é escriturístico. Não existe na Escritura. Aonde está esse versículo? Entende ou não entende? O capacete da salvação te protege deste engano. A esperança do capacete da salvação te protege desta heresia, desta idolatria, desta coisa que para mim é até inimaginável pensar que um cristão que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo de Deus, é cheio da graça de Deus, um dia possa se perder. Não há ninguém que possa tirar das mãos de Deus e de Cristo Jesus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Porque Deus não nos destinou para ir, olha aí, acabou. Aí as grandes multidões de pastores do século XXI dizem, mas a igreja vai passar pela grande tribulação, mas a minha escritura está dizendo, mas Deus não nos destinou para a ira. Continua a escritura divina dizendo aqui ao meu coração, mas Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Palma de